Olha lá, boa noite àqueles que estão nos assistindo, os internautas. E hoje nós vamos dar só 2 recadinhos. O primeiro é falar da confraternização do Paz e Amor, que vai ser a feijoada, dia 9 de novembro, horário 12 horas, no Sampaio Moreira, na Rua Vilela. O valor do convite é R$ 60, crianças de 4 a 8 anos, 30, e crianças até 3 anos não pagam. Gente, encontrar no domingo é sempre um prazer, né? É sempre para bater um papinho, aquilo que a gente não costuma fazer aqui. E o mais importante, não faz almoço no domingo. E não lava a louça no domingo. Não limpa a cozinha no domingo. Isso não é maravilhoso? Eu acho maravilhoso. Bom, o segundo pedido, adivinha o que é? Cesta básica. As cestas nossas do final do ano, são 3 cestas para cada família assistida, porque eles ficam dezembro, janeiro e fevereiro, depois sem vir pegar. E nessa cesta vão os itens mais necessários para que uma família sobreviva durante esses 3 meses, que é arroz, feijão, sal, açúcar, óleo. Tem a listinha em cada sacolinha. Hoje eu já tive uma notícia muito boa, que uma pessoa nos doou, que está até aqui presente, 40 quilos de macarrão. Olha que maravilha. E, para completar, macarrão espaguete, que rende mais. E rende mesmo, viu, gente? Rende mais. Então, quem não puder doar todos os itens da cesta, porque às vezes pesa no orçamento, doa um item. Gente, 1 quilo de sal que doa faz toda a diferença. Eu não me lembro se foi o mês passado ou o mês retrasado, que não tinha molho para colocar nas sacolas. A gente, às vezes, traz o macarrão e esquece do molho. Às vezes, esquece do óleo, às vezes, esquece do sal. Então, tudo é necessário para formar a cesta básica. E, mais uma vez, criança alimentada não vai para o mau caminho. Então, pensar numa família que está alimentando os seus filhos é pensar que nós estamos tirando uma criança da rua, nós estamos tirando uma criança do farol, uma criança que pode se tornar um empregado de mensageiros que às vezes não são muito lícitos, e eles às vezes vão para o mau caminho por conta de um pedaço de pão ou de um prato de comida. Quem trabalhou na periferia sabe disso, né? E as crianças, gente, quase sempre vão para a escola para comer. Só que janeiro e fevereiro são os meses de férias. E eles ficam em casa e não têm o que comer. Então, vamos pensar em colaborar, em colocar uma sacolinha no prédio que a gente mora, porque se cada um for lá e colocar alguma coisa dentro da sacola, já fez a diferença. Eu quero lembrar a todos que aqui no Paz e Amor, sempre às segundas-feiras, tem algum prato pronto para vender na livraria. Às vezes as pessoas vêm direto do trabalho, chega em casa, ainda vai fazer o jantar e sempre tem algum prato pronto e o preço é sempre um preço mais razoável. Trabalhadores da noite. Leitura do Evangelho, mensagem prece inicial é o Carlos Alberto, as vibrações gerais e dos passes é o Marcelo, as vibrações das águas e a prece final é o Karine. E hoje nós vamos falar sobre o Evangelho, um tema extremamente propício para a época atual.
falsos cristos e falsos profetas. Conhece-se a árvore pelos seus frutos. Tema muito atual, muito importante para a gente raciocinar até quando a gente abrir o Instagram. E quem vai falar para nós hoje é uma queridíssima, a Ana, que ela está sempre aqui conosco. Ela dirige 2 trabalhos da manhã, um trabalho no período da manhã. Ela sempre me chama para vir aqui no trabalho dela. É uma pessoa que milita no Espiritismo há muito tempo e que sabe do que está falando. Ela é coordenadora de vários trabalhos, é trabalhadora antiga da casa. A gente, quando fala antiga, não conta as idades, né? Então, vamos todos nos conectar a Ana para que ela possa fazer uma palestra esclarecedora e trazer para nós tirar as nossas dúvidas quanto ao tema. Que Jesus nos abençoe, nos envolva a Ana com muito carinho. Boa noite a todos, que o Senhor Jesus abençoe as nossas palavras. Agora eu vou falar sobre uma mensagem do livro Vigiai e Orai, do Carlos Baccelli e do irmão José, e o tema é Espíritos Doentes. Na tua lida com as pessoas, não esqueças que na maioria das vezes estarás lidando com espíritos doentes, espíritos limitados na compreensão, com extrema dificuldade para assimilar o óbvio, familiares que não atendem os seus conselhos, amigos que concordam contigo, mas agem de maneira contraditória, subalternos relapsos, chefes opressores. A imperfeição espiritual, sem dúvida, é a doença da alma. Até que nos equilibremos interiormente, viveremos sempre de recaídas. O que não raro interpretamos por má vontade, preguiça, rebeldia ou indiferença nos outros, não passam de quadros patológicos que exigem tratamento. E, com espíritos doentes, ninguém pode lidar estranhando reações ou ignorando feridas. Agora eu vou falar sobre, no Evangelho segundo o Espiritismo, o capítulo 21, o item 2. Guardai-vos dos falsos profetas, que vêm a vós como vestido de ovelhas, e por dentro são lobos roubadores. Pelos seus frutos os conhecereis. Porventura os homens colhem uva dos espinheiros ou figo dos abrolhos? Assim, toda árvore boa que dá bons frutos, e a árvore má dá maus frutos. Não pode a árvore boa dar maus frutos, nem a árvore má dar bons frutos. Toda árvore que não dá bons frutos será cortada e lançada no fogo. Assim, pois, pelos seus frutos os conhecereis. Elevemos o nosso pensamento ao nosso Senhor Jesus e invocamos as suas bênçãos para que todos nós que estejamos envolvidos nessa sintonia do nosso trabalho possamos receber todas as informações extremamente necessárias que a nossa palestrante, com tanto carinho, recolheu, preparou, e que as palavras que serão proferidas sejam necessariamente tudo aquilo que necessitamos ouvir. Assim seja.
Boa noite a todos. E sempre meu agradecimento a Marisaura, Heleninha, pela oportunidade de eu estar aqui, pelas palavras carinhosas. E a gente vai conversar um pouquinho sobre o capítulo 21, Falsos Cristos e Falsos Profetas, itens 1, 2, 3 e 4. Conhece-se a árvore pelos frutos e missão dos profetas. E trazemos essa analogia, né, de conhece-se a árvore pelos frutos, comparando com o ser humano, com todos nós, né? E nós realmente sabemos quem nós somos, que frutos nós estamos oferecendo, que coisas boas nós ofertamos, nós exemplificamos no nosso dia a dia, não só na casa espírita, né? Porque nós somos todos bonzinhos aqui, a Ana também. Muitas vezes lá fora a coisa muda um pouco, no nosso ambiente social, dentro do nosso lar, enfim, no nosso trabalho, e às vezes a gente muda um pouquinho. Então, na casa espírita somos sempre bonzinhos, mas como realmente somos, né? Uma reflexão para cada um de nós. Que frutos, que mensagens, que atitudes eu tenho na minha vida? Elas são boas, são más, são mais ou menos? Não é fácil responder, mas também não é difícil. Eu vou reconhecer o verdadeiro cristão pelas suas obras, pelas suas ações, pelas suas atitudes, em favor do bem comum, em favor do outro que necessita, sempre sustentada por valores morais. Não há como eu desejar o bem do outro, ou uma atitude minha, um pensamento para o outro, uma ação minha para o outro, se eu não tiver os valores morais para ter a base forte para que eu possa ajudar ou mostrar através das minhas palavras ou dos meus pensamentos, das minhas atitudes. Sendo assim, a árvore, ela simboliza todos nós, quando é colocado ali, conhece-se a árvore pelos frutos. A árvore simboliza todos nós e os frutos são os nossos atos, nossos projetos, nossas atitudes, que devem ser bons, de boa qualidade, calcados em nosso adiantamento moral, pois somos cristãos verdadeiramente. Para que a gente possa oferecer o melhor, para que essa árvore possa dar bons frutos, eu tenho que ser verdadeiramente cristã. As palavras, as atitudes, ações, as consequências das nossas atitudes, porque às vezes não é tão fácil tomar uma atitude na vida, tudo tem uma consequência. E às vezes a gente acha, mas essa atitude que eu tomei não vai reverberar em nada, né? Não vai acontecer nada. A gente acha muitas vezes e não reflete profundamente naquilo que fizemos. Então, tudo na nossa vida tem as consequências e os ensinamentos que nós aprendemos, né? Tudo isto é muito importante. Isso reflete também o nosso caráter, que é um grande atributo que vem do nosso coração. Tudo vem do nosso coração, aquilo que é bom e aquilo não tão bom, né? E ao usá-la positivamente, ela gera um ato de fraternidade, de amor ao próximo, e nós nos empregamos para o bem daqueles que nos rodeiam, ou até no bem de quem nós não conhecemos. Porque não é só fazer o bem para aqueles que a gente conhece, para a nossa família, para os grandes amigos. Quantos de nós fazemos o bem e nós não conhecemos? Quando aqui é solicitado, nós temos a nossa cesta básica aqui para as criaturas que são assistidas, nós conhecemos essas 300, 400 famílias? Não, mas elas são nossos irmãos, são filhos de um mesmo pai. Então, a importância é a mesma, que nós estamos doando para que fosse a pessoa mais próxima de mim, que fosse alguém da minha família. Então, sempre que externamos o nosso bem, é para com todos. Quando ela é mal empregada, ela gera destruição, quando aquilo que a gente acabou de dizer
quando empregamos aqueles nossos pensamentos e nossas atitudes para o mal. E acaba ocorrendo algo negativo, acaba ocorrendo um desastre, vamos dizer, um desastre moral, uma destruição. E tem aquela frase que fala assim que as ações, a boca fala aquilo que o coração está cheio, que é um provérbio já de muito antigo, né? E que aquilo sai pela nossa... Ai, não era bem isso que eu queria falar, não é isso que eu estou... Mas acabou escapando, né? O coração estava cheio daquilo que nós colocamos para fora. Sem esquecer que as nossas ações e as dos demais falam muito mais alto do que as palavras, porque as palavras o tempo leva. Como identificarmos os verdadeiros cristãos? Examinando as suas obras, aquilo que ele faz de bom, de útil para todos aqueles que lhe rodeiam. As virtudes cultivadas. Que virtudes que nós cultivamos no nosso dia a dia? Como eu disse, em todos os lugares, não só dentro da casa espírita, no nosso lar, no convívio com nossos familiares, no nosso trabalho. No trabalho estamos querendo puxar o tapete do outro colega? Em casa vamos gritar com a esposa e com os filhos numa decisão de quem grita mais? Tudo isso são ações nossas. Ah, mas o que tem? Um grita aqui, outro acolá. São atitudes nossas, sim. São atitudes nossas. Às vezes a gente ama, mas não tem problema, vamos ver quem vai gritar mais, muitas vezes, né? Então, são pequenas, grandes atitudes nossas que vão carregando sobre o nosso coração, sobre os nossos sentimentos. Então, temos que cultivar grandes virtudes como a caridade, o perdão, a mansuetude, o amor, a fidelidade, a indulgência, a alegria no lar, no trabalho, onde a gente for, a paz, a bondade, a união, dentre outras e tantas outras. Então, é uma legião de virtudes que, a cada momento, nós podemos colocá-las em prática. Por mais difíceis aquele momento que nós estamos passando. Porque, às vezes, a pessoa comete uma situação indesejada. Ai, mas eu fiz isso por causa daquilo. Ah, isso eu falei por causa de não sei do que mais. Nós terceirizamos a nossa falha. Nós terceirizamos aquele nosso ato indesejado. Porque se assim todos nós temos problemas, todos nós temos o nosso cadinho, porque todos nós viemos, enquanto aqui estivermos, com o nosso cadinho, com um grande compromisso que todos nós assumimos em outras vidas. E aí eu não posso justificar como injustificável aquela minha atitude, aquele meu pensar, enfim, aquela minha palavra que poderia ter sido evitada. Ah, foi por causa de fulano, de Beltrano. Muito bem. Então, realizando o bem, mostramos se somos ou não cristãos, em todos os segmentos da nossa vida. Árvores que não deram bons frutos serão cortadas e lançadas ao fogo. Essas árvores, elas representam as falsas obras, falsas atitudes do ser humano. São as desavenças cheias de ódio, de rancor, é a vingança, é quando não nos beneficiamos uns em detrimento do outro, e assim uma sucessão de deslizes nossos, de desalinhos nossos, né? Essa árvore não sustenta suas raízes, estão contaminadas por ervas daninhas. Portanto, toda árvore boa, bem cultivada, dará bons frutos, e a árvore má dará maus frutos. O verdadeiro cristão sempre terá boas atitudes, e o mau cristão reverberará suas más atitudes. E quem são os profetas, né? Como no segundo subtítulo do nosso Evangelho? São aqueles que tinham o dom de revelar o futuro, conforme o nosso Evangelho, conforme os ensinamentos. Então, naquela época de Jesus, haviam muitos profetas. Hoje ainda existe. Não com este nome de profeta, mas querendo profetizar a vida de todo mundo. Falsos profetas, quem são? A gente falou daqueles que não são falsos profetas, e agora quem são eles? São os homens que, possuindo certos conhecimentos,
abusaram desse saber em proveito próprio, atendendo suas ambições, seus interesses, aproveitando da boa fé de outras pessoas que acreditavam serem eles missionários divinos. Como eu disse há pouco, existe ainda, você só ligar a televisão, nós vamos ver em inúmeros canais todos aqueles que profetizam que se você não seguir esta religião, vai acontecer isto, aquilo, outro. Se você seguir a nossa religião, você vai ficar rico e milionário. Vai ter 5 carros, 10 castelos e por aí vai. Uma série de promessas totalmente inviáveis, mas é o meio que ele usa, a má fé que ele usa para convencer o outro. A nossa doutrina, graças a Deus, ela não é desse jeito, né? Ela é bem clara e objetiva. Então, identificam-se esses falsos profetas através de seus atos e suas palavras, com promessas irreais, promessas fantasiosas, enquanto que o verdadeiro cristão ele se caracteriza pelos seus valores morais. Os falsos profetas são pessoas que afirmam falar em nome de Deus ou de ter dons espirituais, trazendo falsas profecias, trazendo conhecimentos distorcidos aos ensinamentos bíblicos. Os falsos profetas carregam muitas motivações pessoais, tais quais, para obterem o lucro financeiro, eles acabam por comercializar o Evangelho ou a Bíblia a qual eles se submetem, né? Não mostram a verdadeira importância de Deus, nosso Pai Criador de tudo e de todos. De tudo e de todos em nossa vida, onde não existem promessas e nem conchavos. Deus não nos promete nada, se você ficar bonzinho vai conseguir isso, não. Os ensinamentos que nos foi deixado por Jesus e codificado por Kardec, são os exemplos que estão no nosso Evangelho, a nossa transformação interior, a nossa modificação espiritual. Isso não existe, não tem, vai pagar como? Isso não se paga, a gente vai se modificando, dia após dia. Não adianta querer se modificar de um dia para a noite que ninguém consegue. Então, são a instituição que todos nós abraçamos, né? Portanto, a árvore boa produz bons frutos, são as boas ações. A árvore ruim são as más ações. Para produzir bons frutos, temos que nos modificar, nos transformar moralmente, um dos princípios básicos da nossa doutrina. Nossa doutrina traz os ensinamentos deixados por Jesus e codificado por Kardec. Temos que nos examinar, entrar dentro de nós para nos conhecer. Não é o outro que nos conhece, quem conhece somos a nós mesmos. Entrarmos dentro do nosso coração, dentro da nossa alma, para nos conhecer mais e melhor. Aquilo que nos aflige, o momento difícil que passamos, e nos perguntar para nós quais as nossas dificuldades, o que precisamos buscar para nos modificar, né? Então, o quão importante é se conhecer. Então, temos que nos examinar, nos conhecer, não nos deixar levar pelas aparências. E segundo o Evangelho de Lucas, ele nos fala, conforme está no nosso Evangelho também, aí, uma árvore é identificada por seus frutos e ninguém colhe figos de espinheiros, nem uvas de arbustos espinhosos. E por fim, como estão, mais uma vez, as nossas ações? Boas, mais ou menos, melhorando. Todos nós que aqui estamos, já começamos a trilhar este caminho. Nós, hoje, nesta noite, meio chuvoso tempo, um pouquinho de frio, deixando, às vezes, a família em casa. Muitos de vocês vieram do trabalho cansados, ônibus cheio, metrô cheio, é um horror. Veja, e aqui estamos nesta casa de caridade. Então, a doutrina que todos nós que aqui abraçamos é uma doutrina abençoada. E para tal, ela nos traz os ensinamentos que Kardec nos deixou,
para que a gente vá se modificando. Então, nós abraçamos essa doutrina e já começamos a nossa modificação. Este caminho que nós precisamos trilhar, nos conhecendo e pondo em prática o potencial que todos nós temos, potencial de mudança, de transformação, de praticar boas ações, para que assim possamos nos amadurecer, possamos nos transformar, possamos crescer espiritualmente e assim superar os nossos obstáculos. Quanto mais conhecedor da nossa doutrina, que nos traz maravilhosos ensinamentos e a gente as coloca em prática, nós vamos amadurecendo para a vida. Amadurecemos para nós, para a nossa família, para o nosso lar e para todos aqueles que nos rodeiam. A vida se torna mais fácil de ser levada. Porque, como eu disse lá na frente, os problemas existirão sempre. Mas se eu conseguir ultrapassar um determinado problema, e que a doutrina muito me ajudou, desde que eu queira também ser ajudada pela doutrina, eu vou conseguir ultrapassar todos os demais obstáculos que a vida nos trará. E assim nós vamos continuar na nossa senda evolutiva. Vamos cada vez mais produzindo bons frutos, boas ações, sem nos esquecer também de uma coisa muito importante, que é realizar o Evangelho no lar, que muitos orientam no sentido de fazê-lo uma vez por semana. Eu já oriento, já é uma questão minha, de fazer todos os dias, porque o que são 20 minutos, 25 minutos que a gente se dedica para o Evangelho no lar? Mas o que significa o Evangelho no lar? Usando mais uns minutinhos do meu tempo, é para o meu lar, para os meus familiares, é para mim, é para vocês. E todos os dias fazendo este Evangelho no lar, aquele lar vai ficar abençoado, protegido, amparado. Aquele filhos que vão para o trabalho, o marido que vai sair, a esposa que vai sair para o trabalho, que vão e que voltem. Mesmo que cansados, mas que nada ocorra, porque hoje a gente às vezes não pode sair nem no portão. Então, o quão importante é o Evangelho no lar, na nossa vida, dentro do nosso lar, todos os dias. O que são 20, 25 minutos? Não são nada, frente a tantos e tantos problemas. Ele nos traz força no nosso lar. Ele protege todo o nosso lar e toda a nossa família, principalmente aqueles nossos familiares mais difíceis de convivência, que muitas vezes sempre tem um ali que é mais complicado. Então, como é importante o Evangelho? Mais uma ação positiva, mais um fruto da nossa boa árvore, né? E que todos nós, que aqui estamos, já começamos a trilhar este caminho, para que a árvore, que somos todos nós, possa dar sempre os melhores frutos. E que a paz do Senhor esteja sempre dentro dos nossos corações. Boa noite. E assim, depois dessa interessante palestra, preparada com tanto carinho pela nossa irmã Ana Araújo, tão esclarecedora e inspiradora, vamos dar início à segunda parte do nosso trabalho. Inicialmente, peço a todos que mantenham seus celulares desligados, para não interferir nos passes ora ministrados, e que se posicionem confortavelmente, deixando espaço suficiente para os médiuns transitarem durante os trabalhos. Pedimos então aos nossos irmãos e irmãs médiuns que se prepararam ao longo de todo esse dia, que iniciem os passes. Vamos nos conectando com as equipes médicas que estão aqui presentes, que estão nos acompanhando desde que adentramos essa casa bendita, todas equipadas com sua aparelhagem especializada e que já observaram cada um de nós e as nossas necessidades. E assim juntos, vamos nos colocar receptivos para receber todo esse bálsamo salutar
para o nosso corpo físico, perispírito e espírito, banhando nossos centros de força para que possamos receber a medicação necessária, mentalizando a figura do nosso Mestre Jesus, nos abençoando de braços abertos e com seu sorriso largo, assim dizendo: vinde a mim, todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei comigo, que sou brando e humilde de coração, e achareis repouso para vossas almas, pois é suave o meu jugo e leve o meu fardo. Iniciando pelo nosso coronário, com cores intensas de energias salutares, sendo projetadas pelos neurologistas que trabalham nossas mentes para tomarmos sempre boas decisões. Descendo para o nosso frontal, na altura de nossa testa, onde a equipe de psiquiatras, coordenadas pelo Dr. Murray, trabalham ali todo o nosso campo mental, trabalhando a qualidade dos nossos pensamentos, fazendo uma limpeza em todo e qualquer pensamento negativo, nos ajudando a ter pensamentos positivos, mais otimistas, e assim abrindo os nossos olhos espirituais para a beleza da vida e de crescimento moral e espiritual que a vida nos oferta. Agora vamos para o nosso laríngeo, juntamente com os laringologistas, que vão fazendo a asepsia necessária, tratando o nosso campo respiratório, todos respirando profundamente para captarmos todas as energias aqui emanadas, indo agora para o nosso cardíaco. Vamos vibrar juntamente com toda a equipe de cardiologistas aqui presentes, que realizam nesse momento os eletrocardiogramas espirituais, renovando o nosso campo emocional e o nosso equilíbrio. Seguimos para o nosso gastro, pedindo para as equipes fluidificarem todas as partes digestivas, realizando uma limpeza em toda a área gástrica. Passando agora para o nosso esplênico, renovando célula por célula e todo o nosso sistema sanguíneo, vibrando esse vermelho puro e límpido. Vamos também vibrar pelos nossos centros genésicos, juntamente com as equipes médicas que vão tratando cada órgão. Rogamos à doutora Carmen, à doutora Mitsue e aos nossos geneticistas para olharem pelas nossas irmãs que têm o desejo de serem mães e que estão nesse momento em sintonia com as nossas vibrações. Descendo agora aos membros inferiores até o básico, retornando e subindo toda a coluna vertebral, juntamente com os nossos médicos ortopedistas e fisioterapeutas, atingindo nosso sistema nervoso central, finalizando em nosso coronário novamente. Agradecemos às equipes médicas que realizaram toda essa asepsia que tanto precisamos para o refazimento das nossas energias. Vamos agora aos nossos lares, adentrando em cada ambiente, abrindo portas e janelas, levando toda essa luz e energia salutar que está presente aqui nesse salão, envolvendo todos aqueles que dividem o lar conosco. Pedimos proteção contra maus pensamentos, más energias, más ações, inclusive as nossas, e vamos vibrando pelos entes queridos e parentes que não puderam estar conosco nesse momento, pedindo à espiritualidade amiga que estendam a eles as benesses das energias aqui recebidas, que tenhamos a iluminação necessária para a boa convivência e a ajuda mútua. Que saibamos identificar e controlar nossos impulsos e emoções e que nos empenhemos em melhor entender e amar o nosso próximo, iniciando por dentro de nossa casa, assim como desejamos que por eles sejamos entendidos e amados. Mentalizando também os nossos locais de trabalho, abrindo portas e janelas, mentalizando todos os que lá trabalham, formando um ambiente com muita luz, de paz, de respeito, fortalecendo um clima de cooperação, de ajuda mútua, e se tiver alguém procurando uma recolocação profissional, que possamos nesse instante nos ligarmos aos mentores dessa casa, ao Dr. Juarez, ao juiz Caio, ao juiz Benevides,
Dr. Campos Virgal, pedindo a eles, esses amigos espirituais, que possam nos fortalecer nessa caminhada temporária da melhor maneira possível, aprendendo o que essa situação temporária quer nos apresentar. Vamos vibrar também pelos necessitados e moradores de rua, que estão à procura de dignidade, pelos desempregados, que estão à procura de um emprego, pelos hospitalizados, que estão em busca de cura, e pelos enfermos, que estão em busca de sanidade e equilíbrio. Que sejam eles, e sejamos nós também, amparados pela misericórdia divina, com amor, com esclarecimentos, coragem e perseverança em nossa evolução espiritual. Vibremos pelos líderes mundiais, para que haja mais tolerância, união e paz. Como vimos na palestra, que sejam eles o exemplo da prática de muitas e muitas pequenas, grandes atitudes, não apenas com os seus, mas com o mundo todo, enquanto vivemos uma grande fraternidade nesse momento. Também vibremos pelo Centro Paz e Amor em Jesus, por seus mentores, dirigentes, coordenadores, trabalhadores e frequentadores, encarnados e desencarnados, e que a caridade, em suas mais diversas formas, continue sendo uma de suas principais missões. Para finalizarmos, pedindo ao nosso irmão Ismael, governador e protetor do nosso Brasil, que cuide e guie todos os que necessitem de auxílio nesse momento. Agradecemos a todos os mentores dessa casa, aos nossos mentores individuais, por todo esse bálsamo de reabastecimento, e agradecemos acima de tudo a Jesus, o nosso mestre, o nosso guia, que Ele continue nos amparando e fortalecendo em nossos corações o sentimento sagrado da fé. Passemos então às vibrações da água e para a prece de encerramento. Queridos amigos, todos nós que trouxemos os vasilhames, que possamos deixá-los fora da nossa mochila, da nossa bolsa, para que as equipes espirituais, os nossos mentores, os pretos velhos, os caboclos, os nossos físico-químicos da espiritualidade, possam trazer a energia, a magnetização das águas para o nosso equilíbrio emocional, o nosso equilíbrio psíquico e o nosso equilíbrio físico. Aos nossos queridos amigos que não puderam trazer o vasilhame, conforme orientação da Dona Ana, quando do Evangelho do Lar, separem um vasilhame para cada um dos componentes da família. E, se possível, coloque uma etiqueta com o nome de cada um. E completem esse vasilhame com a água. E, durante a vibração do Evangelho, mentalizem a equipe do lar, os mentores amigos, trazendo a magnetização, a energização daquela água, daquele vasilhame específico para cada um do componente da família. O papai, a mamãe, o filhinho e a filhinha. E assim cada um tem o seu vasilhame específico, magnetizado, para que ele possa tomar aquela água no seu tratamento espiritual, no seu equilíbrio, para o seu dia a dia. E dessa forma, Senhor, que esses nossos irmãos da espiritualidade nos trazem essas energias, magnetizando a nossa água, com todos os princípios ativos da natureza, do nosso planeta. Água essa, Senhor, que vai nos recompor no nosso dia a dia, nos trazendo o equilíbrio, nos trazendo o pensamento positivo, nos trazendo tudo aquilo que necessitamos para a nossa evolução, para a nossa reforma íntima. Mentalizamos também as águas que todas as pessoas que estão em tratamento médico, nos asilos, nos orfanatos, nos locais onde ficam os reeducandos, que eles possam, ao tomar também a sua água, eles possam, em algum momento, se lembrar de Jesus, se lembrar do seu mentor amigo, do seu anjo da guarda, através de uma prece singela, para que essa emoção, ao sentir,
eles possam se sentir conectados pela fé, pelo perdão, pela caridade. E assim, refeitos no nosso organismo, no nosso emocional e no nosso mental, vamos prosseguindo a nossa jornada, no dia a dia, na nossa luta diária, na nossa reforma íntima, para sermos pessoas melhores. E para finalizar, queridos amigos, vamos mentalizar Jesus, a espiritualidade que nos cerca, que nos ampara, e rogando a este mestre querido, este mestre de luz, que nos impõe as suas mãos, trazendo a sua misericórdia e a sua bênção, não só para nós, mas para o nosso lar, para os nossos familiares que lá deixamos, para que possamos sair daqui levando a sua paz, e ao chegarmos em casa, possamos dizer a todos eles: trago a paz de Jesus para todos nós do nosso lar. Que assim seja, graças a Deus. Amor em Jesus.